Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Hoje nós estamos chegando no capítulo 42 e vamos ler hoje 42, 43 e 44. Pois é um grande desafio, não é? De segunda a sexta, eu estou lendo e comentando capítulo a capítulo. Então, a gente vai chegar até o último capítulo desse livro. Vai ser um desafio que a gente vai conseguir conquistar. Eu espero que vocês leiam, que vocês procurem o PDF para acompanhar, que fica melhor, né? Quando a gente mesmo faz a leitura, se torna até um pouco mais interessante. Mas esse desafio ele já começou há 2 semanas. Chegamos hoje no capítulo 42. E vamos chegar no... São mais de 100. Então, a gente vai chegar lá. A gente chega. Então, conto com a participação de vocês, que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo. Vamos incentivar cada vez mais a leitura, né? É muito importante hoje a gente falar sobre leitura. Então, vamos começar. Já vimos que o Brás Cubas, só para a gente dar uma iniciada aqui na leitura, o Brás Cubas ele já se desfez, né, da relação com a Eugênia. Isso porque ele é extremamente preconceituoso, sabia que a Eugênia era coxa e ele estava muito mais interessado na questão da sua ascensão social, se tornando deputado. Então, seria mais vantajoso, até de acordo com o aval do pai dele, né, que foi quem fez a proposta, de que ele deveria casar e seguir a carreira política e não só viver ali às custas do pai, porque, na verdade, o Brás Cubas, até o presente momento, ele nunca trabalhou em nada. Então, ele vivia da riqueza do pai. E a gente já vai observando que o pai já se preocupava em colocá-lo em alguma carreira, em fazer com que ele tivesse algum tipo de atividade. Porque o pai do Brás Cubas, ele era muito pautado na ideia de que deveria ser colocado adiante esse conceito da família, do nome da família. Então isso era um critério muito forte para o pai. E o Brás Cubas ainda não tinha casado, ainda não tinha filhos, ainda não tinha um emprego. Então, ele queria que essa continuidade ocorresse a partir do Brás Cubas. E a gente sabe que o Brás Cubas não era dado, né, a coisa muito séria. Ele queria viver só na vida boa. Vamos lá. O Brás Cubas aceita. Também, sempre, desde o início aqui, a gente sabe que ele tem um caráter extremamente duvidoso. E ele já conhece aqui a vigília. Vamos lá agora ao capítulo 42, que tem o título Que Escapou a Aristóteles. Vamos lá. Outra coisa que também me parece metafísica é isto. Dá-se movimento a uma bola, por exemplo, rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o impulso, e eis a segunda bola rolar como a primeira rolou. Suponhamos que a primeira bola se chama Marcela. Então, por que ele faz esse resgate, faz essa referência a Marcela? Olá, Bia, seja bem-vinda. Por que ele faz esse resgate, essa referência a Marcela? Pelo fato de que ele, após anos, né, de separação, de não ter conseguido viajar com a Marcela para a Europa, ele a encontra já no estado decadente muito mais pela questão física, porque na verdade o que o Brás Cubas acaba interpretando, entendendo, é que ele só caiu nas teias, na armadilha da Marcela porque era muito jovem, porque todo o corpo dela respirava cobiça. Ela era uma mulher extremamente manipuladora, era uma mulher que sim, arrumava sempre uma forma de tirar proveito, e que estava pautada principalmente na ideia do materialismo exacerbado. E ela agora estava ali vivendo, trabalhando numa loja que tinha sido herdada de um antigo namorado, que segundo ela havia morrido nos braços dela, se colocando como coitadinha, que ninguém frequentava e que não vivia muito bem, mas o Brás Cubas chega à conclusão que talvez as coisas não fossem bem assim. Ela estava querendo se fazer de vítima para tentar investir ali um novo golpe, apesar da aparência estar bem comprometida, pois a Marcela ela estava com várias marcas no rosto decorrentes de bexigas que ela tinha tido. Então, ela tinha ficado doente e, inclusive, o Brás Cubas fica bem impressionado com a aparência física dela. Então, ele fala aqui, ele faz essa citação, né? Ele cita o Aristóteles
e coloca essa ideia do impulso, da teoria do movimento, né, que é colocada aqui, e diz que a primeira bola seria a Marcela. E diz, é uma simples suposição. A segunda, Brás Cubas, ele mesmo, né? A terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, rolou a tocar em Brás Cubas, o qual, cedendo à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não tinha nada com a primeira bola, e eis aí como, pela simples transmissão de uma força, se tocam os extremos sociais. E se estabelece uma coisa que poderíamos chamar solidariedade do aborrecimento humano. Como é que este capítulo escapou a Aristóteles? Então ele faz uma ironia, né? Na verdade, aqui ele se coloca aqui dentro das várias teorias que foram realizadas, né, feitas, produzidas por Aristóteles. Como é que Aristóteles não se dá conta de que isso poderia acontecer, né? Vindo de extremos tão diferentes, uma bola toca a outra e as histórias se cruzam de alguma maneira. Vamos agora para o capítulo 43. Marquesa, porque eu serei marquês. Positivamente era um diabrete, Virgília. Um diabrete angélico, se querem, mas era-o. E então? Então apareceu Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. E todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou a Lobo Neves a sorrir quando ele seria ministro. Pela minha vontade, já. Pela dos outros, daqui a um ano. Virgília replicou. Promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão. E elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, o seu despeito, e 3 ou 4 beijos que lhe dera. Talvez 5 beijos, mas 10 que fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como a pata do cavalo de Átila, que esteriliza o solo em que batia. É justamente o contrário. Então aqui, nesse capítulo, nós temos o contragolpe, né? Porque, na verdade, a Virgília, que se colocou aqui como tão interessada logo de primeira vez, assim, pelo Brás Cubas, era também uma grandiosíssima interesseira. Tanto que, assim que apareceu o Lobo Neves, que pareceu muito mais influente e mais lucrativo de alguma forma, tanto para o pai dela, pelas questões de influências políticas, como para ela em termos de se colocar na sociedade, por exemplo, como uma marquesa, logo todo o interesse que ela tinha pelo Brás Cubas correu pelo ralo. Então é muito gritante nesse romance o quanto o Machado de Assis repetidamente coloca essa questão dos interesses, das relações superficiais, das relações por interesse. Ou seja, vou ganhar alguma coisa com isso? Então você é conveniente aqui. Se você não me der nada em troca, se eu não ganhar nada ao estar ao seu lado, ser casado com você, ou ser seu amigo, ou te dar algum emprego, sei lá, alguma coisa eu preciso que você me ofereça, não faz sentido, você não vale nada. É isso que o tempo todo ele está dizendo. E era assim que se comportava a sociedade de sua época. Porque, na verdade, se a gente for analisar o próprio perfil de Virgília, tão pura, tão linda, tão maravilhosa, mas ele coloca aqui como diabrete, ou seja, de anjo. Existia uma malícia, existia algo de maligno também nela. E é muito interessante o quanto o realismo, ele quer justamente comprovar isso. Que dentro dessa realidade do ser humano não existe só o bonzinho ou o completamente mal, mas que essas forças elas estão ali, ó, cabendo ao ser humano escolher, né, qual
parte dele que ele quer evidenciar mais. O interessante é que aqui os personagens, normalmente, por exemplo, o Brás Cubas é esse que evidencia muito mais o seu lado negativo do que o positivo. Porque ele coloca aqui que o Pavão, que era ele, né, fica de lado. Vigília tinha uma escolha a fazer. Ou fico com a águia, não era o cara mais bonito, não era o cara mais letrado. Enfim, ele era o mais interessante economicamente. Daria mais frutos e daria mais prestígio a ela dentro da sociedade. E aí, entre a águia, que seria o Lobo Neves, e o Pavão, que seria o Brás Cubas, ela não ia viver de beleza. Ela quer saber de riqueza. E aí ela se interessa e acaba firmando um compromisso com o Lobo Neves. E o pai, o Dutra, chega logo pro Brás Cubas e diz, ó, tira logo aí teu time de campo, porque o Lobo Neves é muito mais interessante em termos de influência política. E daí, tchau, casamento. Observe que não houve nenhum sofrimento, não houve nenhuma violência, como ele coloca aqui. Foi tudo muito simples, prático. Só realmente relações totalmente voltadas à questão comercial, política, financeira e nada mais. Vamos agora aqui para o capítulo 44, nosso último capítulo de hoje. Cubas. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim, emboroados, sem padecer um forte abalo no organismo. A princípio não quis crê-lo. Cubas, um galho da árvore ilustre dos Cubas. E dizia isto com tal convicção que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um instante a volúvel dama, só para contemplar aquele fenômeno. Não raro, mas curioso, uma imaginação graduada em consciência. Cubas, repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço. Não foi alegre o almoço. Eu próprio estava a cair de sono. Tinha velado uma parte da noite. De amor? Era impossível. Não se ama duas vezes a mesma mulher. E eu que tinha de amar aquela, tempos depois, não lhe estava agora preso por nenhum outro vínculo, além de uma fantasia passageira, alguma obediência e muita faculdade. E isto basta explicar a vigília. Era despeito, um despeitozinho agudo, como ponta de alfinete, o qual se desfez com charutos, murros, leituras truncadas, até romper a aurora, a mais tranquila das auroras. Mas eu era moço, tinha o remédio em mim mesmo. Meu pai é que não pôde suportar facilmente a pancada. Pensando bem, pode ser que não morresse precisamente do desastre, mas que o desastre lhe complicou as últimas dores, é positivo. Morreu daí a 4 meses, acabrunhado, triste, com a preocupação intensa e contínua, a semelhança de remorso, um desencanto mortal, que lhe substituiu os reumatismos e tosses. Teve ainda meia hora de alegria. Foi quando um dos ministros o visitou. Vi-lhe, lembra-me bem, vi-lhe o grato sorriso de outro tempo, e nos olhos uma concentração de luz, que era, por assim dizer, o último lampejo da alma expirante. Mas a tristeza tornou logo, a tristeza de morrer sem me ver posto em algum lugar alto, como aliás me cabia. Cubas. Morreu alguns dias depois da visita do ministro, uma manhã de maio, entre os 2 filhos, Sabina e eu. E mais o tio Ildefonso e meu cunhado. Morreu sem lhe poder valer a ciência dos médicos, nem o nosso amor, nem os cuidados, que foram muitos. Nem coisa nenhuma. Tinha de morrer. Morreu. Cubas. E aqui a gente finaliza com a morte do pai de Brás Cubas. Que ele diz, né, que, claro, ele morreu porque estava doente, mas isso pode ter sido, de alguma forma, se asseverado pelo fato dele ter ficado extremamente revoltado, decepcionado, irritado com o fato do filho dele ter sido rejeitado, né? Tanto rejeitado pela vigília como também rejeitado pelo Dutra, que tinha firmado um acordo com ele de que encaminharia o Brás Cubas na política e que também ele casaria com a filha.
Então, isso deixou extremamente revoltado, porque observem quantas vezes ele repete um Cubas, um Cubas, um Cubas, ou seja, o nome, como assim? Que absurdo, né? Rejeitar um Cubas, olha o meu nome, olha a minha família. Então, a gente vê claramente aqui quais eram os valores, né, do pai do Brás Cubas, o que realmente importava para ele. E isso, inclusive, contribuiu para o seu próprio declínio. Então, ele morre aí, né, após a visita do ministro, como ele coloca aqui, numa manhã de maio, ele situa cronologicamente a morte do pai e diz que estava ele, um tio, o cunhado e a irmã Sabina, né, que estavam presentes quando nada mais pôde ser feito e o pai dele morreu, um Cubas. Bom, amanhã nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Agora vamos começar com 45, amanhã, né? 45, 46 e 47. Conto com a participação de vocês. Curtam, compartilhem, dêem um like se estiver vendo pelo YouTube, que eu também tenho um canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição. É muito importante para dar continuidade a esse trabalho. Esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho que eu faço assim com muita paixão, com muito amor. Eu gosto de fazer. Gosto de verdade de chegar aqui, de falar sobre leitura, de comentar. E quanto mais pessoas eu conseguir atingir, né, e inspirar a serem leitores também, isso vai ser algo assim como um propósito meu. E é muito importante. Então, eu quero contar com a participação de vocês. E vamos juntos aí, lendo cada vez mais e sendo proficientes. E vale muito a pena ler esse livro. Muito, 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 muitíssimo. Realmente, Machado de Assis deixou um legado porque sempre foi extremamente genial. Então, um beijo para vocês. A live vai ficar no feed e até amanhã.